pensando mais numa escola ou num abrigo. E, normalmente, isso já é trabalhado um pouco mais quando esse trauma já se instalou e já se tornou uma doença para a criança. Então, a gente tem essa organização, a nossa individualidade. Então, normalmente, essa individualidade, a gente trabalha no nível biográfico, nas nossas experiências, que eu logo penso no trabalho do Fazendo Histórias, com essa parte de escrever a biografia da criança, de ter as recordações e depois de poder também escrever o seu futuro, né? Isso para a individualidade da criança é muito especial, é muito importante. Na organização psíquica, esse nível do relacionamento com o educador, com a criança, do cuidador, né, com a criança, de todos que estão envolvidos no abrigo. A organização vital, né, a vitalidade dessa criança, ela é muito trabalhada no nível temporal, ou seja, no dia, na semana, nas atividades, da gente desenvolver uma rotina para elas. Isso traz muita segurança para elas. Funções específicas. Uma criança que fica responsável por uma atividade numa semana e na outra semana é outra criança que vai ser responsável. O ritmo mensal, por exemplo, comemorar os aniversários, ou mesmo lembrar dos que se foram. Às vezes a gente faz um pequeno altar para lembrar deles, com algumas recordações deles. Isso ajuda a trabalhar o luto, no sentido da morte ou da perda. E o anual também. A gente trabalha muito com as festas anuais, com a Páscoa, com a festa junina, com o Natal, ou então com as comemorações das estações do ano. Isso também traz uma alegria e um caráter mais especial para o lugar onde essas crianças estão. E para trabalhar o nosso físico, a gente trabalha o físico da escola, do abrigo. Ou seja, o cuidado com a arquitetura do local, com as cores, o que a gente tem de especial para enfeitar o lugar, os dormitórios, os arredores também desse local, o jardim, quais trabalhos, essas atividades da gente fazer com as crianças dentro e fora do local. Então, aqui, essa linda escola aqui, é o Centro Parzival, é o lugar onde o Bernd Huff faz o seu trabalho. Ele trabalha lá com crianças saudáveis, como eu posso dizer, e crianças da pedagogia curativa, ou seja, crianças portadoras de necessidades especiais, e crianças também com traumas muito profundos. Então, lá, ele consegue fazer um trabalho muito especial, porque ele coloca crianças que estão saudáveis com crianças que estão doentes. E isso seria o nosso ideal para se trabalhar com as crianças. Essa importância de ter sempre lá dentro regras claras, isso traz segurança para as crianças. Se um fala uma coisa, o outro fala outra coisa, a criança fica já chega perdida e ela fica mais perdida ainda. A criança aqui, na questão do nível biográfico, a criança, se ela sabe a história dela, se ela tem um maior conhecimento da história dela, ela tem uma possibilidade, com o tempo, de corrigir a sua história em alguns pontos, mas se ela for obrigada, ou se ela tiver que esquecer a história dela, ela não vai ter como corrigir alguns erros seus do passado. Então, é muito importante a forma como a gente fala com ela. Ontem mesmo, acho que eu vi no jornal, né, um professor que estava xingando um aluno, e assim, por mais que o aluno xingue ele, o professor, por um lado, ele tem que engolir seco, ele tem que ser bravo ou rígido, às vezes, mas não adianta ele faltar com respeito e xingar ele, porque isso só vai piorar a situação. Então, uma fala amorosa, uma fala clara,
Uma criança traumatizada, ela tem muita dificuldade mesmo em fazer sinapses. Então, não adianta a gente falar uma frase elaborada, não adianta querer dar uma lição de moral para ela. Para falar com ela, a gente tem que falar com frases curtas e simples. A articulação tem que ser sempre clara. E ter muito cuidado com as críticas. Então, voltando ao nível físico, a clareza e a transparência, a estética, elas realmente curam. Proporcionar uma proteção e uma segurança para elas é curativo. O ritmo, o ritual para a criança é curativo. Uma relação saudável também cura. A fala e a comunidade, ela cura. E correções de experiências traumáticas também curam.